Olá, meninas e meninos do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, vosso professor da disciplina de Matemática. Nesta época de pandemia, já sabem, devemos cumprir todas as orientações, manter o distanciamento social, usar a máscara, lavar as mãos com frequência. Vamos começar a nossa aula de hoje, conhecer o sumário. No sumário de hoje, nós vamos falar sobre um teorema importante. Na aula anterior, nós vimos teorema de quê? Teorema de Pitágoras. Hoje vamos ver uma outra pessoa, um outro teorema, que é o teorema de Tales, também do mesmo país que o anterior. Estão a recordar? Vamos avançar para os objetivos. Primeiro objetivo, vamos definir o teorema. Depois, aplicar o teorema para determinar comprimentos ou comprimento dos segmentos. Recursos, preparem sempre o vosso material antecipadamente. Já sabem, caderno, caneta. Nessa aula vamos precisar também de régua. Coloque o vosso livro sempre ao lado e pesquisem alguns exercícios ali que vamos precisar para praticar posteriormente, ok? Teorema de Tales. Antes de falar sobre esse teorema, vamos conhecer esse famoso senhor, Tales. Quem foi Tales? O teorema de Tales foi proposto pelo filósofo grego. Ele nasceu na Grécia. Chama-se Tales de Mileto, numa cidade chamada Mileto, por isso ele é chamado de Tales de Mileto, e afirma que esse é o nosso teorema. Quando duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos delimitados pelas transversais são proporcionais. Para entender melhor o teorema de Tales, é preciso saber um pouco sobre razão e proporção. Já ouviram falar sobre isso na aula de proporcionalidade direta? O que é razão? O que é proporção? Ok? Razão nós vimos na aula anterior também que é o quê? Que é uma divisão. E proporção é o quê? É uma quantidade, ou seja, duas quantidades iguais. Então vamos avançar. Para a resolução de um problema envolvendo o teorema de Tales, utiliza-se a propriedade fundamental da proporção. Multiplica-se os meios pelos extremos. Também é uma parte que vocês já conhecem. Produto dos extremos é igual a produto dos meios. Vamos utilizar isso sempre durante a resolução de exercícios, que nós chamamos de regra de três simples. Os ângulos das retas têm a razão oposto pelo vértice da reta que os corta, considerando-se o exemplo da figura seguinte. Nós temos aqui um feixe de retas paralelas. Quais são as retas paralelas que vocês têm ali? Nós temos essa primeira reta, é paralela à segunda reta e é paralela à terceira reta. Ou seja, nós temos três retas paralelas que foram cortadas por duas retas transversais. Quais são as retas transversais? São essas retas que vocês estão a ver ali de forma oblíqua. Essa reta e essa reta. Mais à frente vamos especificar isso de melhor forma. O que está fundo verde é o teorema é o enunciado do teorema que nós já lemos anteriormente. A partir da figura podemos escrever o que Tales fez. Que o segmento AB, esse comprimento do ponto A até o ponto B, atenção, o ponto A está representado pela letra maiúscula. Aqui, sempre, o ponto nós vimos no ano anterior que um ponto é representado sempre pela letra maiúscula. Então, a interseção dessa reta com essa reta oblíqua nos dá o ponto A. Do ponto A até o ponto B, nós temos o segmento AB, que dividimos, lembre-se que falei da razão, dividimos pelo segmento BC. E depois
do outro lado nós temos do ponto R até o ponto S, esse segmento, dividimos por ST. Como vamos ler isso? Segmento AB está por BC, assim como RS está por ST. Se nós formos fazer ou formos aplicar a regra de 3 simples nessa proporção, vamos ver que o comprimento de AB vezes ST vai ser igual a BC multiplica por RS. Fizemos da mesma forma com AB, dividimos por tudo isto agora, AC. Temos aqui no segundo retângulo. Depois fizemos RS, o segmento RS, dividimos por RT. Podemos fazer isso com todos os segmentos. Por último, fizemos o quê? BC, essa pequena quantidade, ou pequeno segmento, dividimos por segmento maior, que é AC, que nós temos aqui. Depois, ST, dividimos por RT. Com mais calma em casa, vocês vão analisar isto, vocês vão perceber essas razões de proporções. Vamos simplificar isto. Geralmente, em situações de problema, estruturamos as resoluções a partir da figura do seguinte modo. Agora, temos uma imagem semelhante à imagem anterior. Só que aqui escrevemos nome de segmentos diferentes, mas é a mesma coisa, não confundem. Lembra-se que aqui tínhamos o ponto A, aqui tínhamos o ponto B. O segmento AB, agora, damos o nome de X. Depois, de B até C, damos o nome de Y. Assim sucessivamente com esse segmento A e segmento B. As retas paralelas, reta S, que aqui fica no meio, reta R em cima, são duas retas paralelas, e também reta T, ou seja, R, S e T são retas paralelas. E temos as duas transversais. De uma forma que nós já vimos anteriormente, escrito isso na forma de proporção, temos X está para o Y, assim como B está, A está para B, ok? Essa é a nossa fórmula, ou fórmula que Tales chegou para calcular o comprimento de um dos segmentos. Se eu quiser saber quanto é que mede o segmento X, eu aplico essa fórmula. Se eu quiser também saber o comprimento Y, da mesma forma. Vamos prosseguir? Espero que tenham entendido essa parte. Observação. O teorema de Tales pode ser aplicado em triângulos também, que possuem uma reta paralela a um dos lados. Já conhecem triângulo? Nós não podemos só aplicar o teorema de Tales. Ouvi alguém dizer, professor, é só com retas paralelas que nós vamos utilizar, passando retas transversais? Não, também podemos fazer isso com triângulos, em que vocês vão utilizar essa ideia. Não se esqueçam, no 8º ano, vocês vão utilizar essa ideia de triângulo lá mais à frente, num outro nível. Mas vamos dar o básico hoje. Então temos aqui um exemplo. Temos um triângulo qualquer. Vocês podem ver que esse segmento é paralelo ao outro segmento, que é o segmento da base. Ok? Continua a mesma ideia. Vocês podem ver que esse lado do triângulo são as tais retas transversais. Ok? E o outro lado também. Lembre-se, podem verificar o desenho anterior, vocês podem ver que se prolongarmos as retas transversais, as duas retas vão se intersetar mais acima, que é parecido com isso. Então, Tales baseou-se nessa ideia e fez isso a partir de um triângulo também. Daqui da base até a outra reta paralela mede 10 centímetros, se assim quiser, 5 centímetros para esse lado, 20 daqui até aqui e daqui do meio até o pico em cima mede 10 centímetros. Vamos escrever isso na forma de proporção. Lembre-se que 5 está para 10, assim como 10 está para 20. Então, escrevemos isso dessa forma.
E lembre-se que anteriormente eu tinha dito, se aplicarmos proporção, a partir do teorema de Tales, se aplicarmos a regra de 3 simples, o que é que vamos ter? Vamos ver que os comprimentos, ao multiplicarem, o resultado vai ser igual. Feito isso, 5 vezes 20, produto dos extremos, 5 vezes 20 é igual a, sem calculadora, é igual a 100, muito bem. E 10 vezes 10 também é igual a 100, ou seja, produto dos extremos, o resultado do produto dos extremos, é igual ao resultado do produto dos meios. Vamos avançar com exercício para ver se vocês entenderam teorema de Tales, porque o teorema de Tales não tem muita teoria. Vamos fazer mais exercício para poderem entender. Então vamos começar com o primeiro exercício. Determina o valor de x sabendo que R, S, ou R é paralela a S e S é paralela a T, ou seja, nós temos 3 retas paralelas e temos as 2 retas transversais. Então pede-se para determinar o comprimento x. Nós já conhecemos os 3 segmentos. É sempre assim. Conhecendo os 3, podemos determinar o 4º segmento. Então vocês vão determinar a partir da fórmula, não se esqueçam, só uma dica. 5 estrutura dessa forma. 5 está para x, assim como 4 está para 12. Escrevem isso rapidamente. De seguida vamos ver a correção. Vamos ver a vossa resposta. Então temos a mesma figura, só para acompanhar. 5 está para x, utiliza-se comprimentos do mesmo lado do segmento, assim como 4 está para 12. Aplicando regra de 3 simples, 5 vezes 12 nós temos aqui, e x multiplica por 4. 5 vezes 12 dá 60, é uma equação, é igual a 4 vezes x, que é igual a 4x. Isolamos o x, porque precisamos do valor de x, então 60 passa a dividir por 4. Muito bem. Então passamos a ter o resultado, 60 dividido por 4 é igual a 15. Então x é igual a 15, assim como foi pedido no enunciado. Ok? Se vocês querem fazer a verificação, vocês podem ver, é só substituir o 15 aqui embaixo de 5 e fazer a regra 3 simples. Vocês vão ver que o resultado que multiplicam 5 por 12 vai ser igual a 15 por 4. Se fizerem a verificação não estiver certa, é porque fizeram alguma coisa errada. Mas confio na vossa capacidade. Vamos prosseguir com o exercício número 1, a linha B. Exercício a linha B, também nós temos aqui 3 retas paralelas, como diz o enunciado do problema, R, S e T são retas paralelas. Temos as 2 retas transversais, queremos determinar o valor de x. Da mesma forma que fizeram o exercício número 1, a linha A, vocês vão também fazer a linha B, usando esses comprimentos que vocês têm na figura. Ok? De seguida vamos ver a vossa resposta.
Vamos ver a resposta da linha B. Estruturamos o exercício dessa forma. 1 está para x, assim como 1,5 está para 1,8. Aplicando produto dos extremos é igual a produto dos meios, regra de 3 simples. 1 multiplica por 1,8 é igual a x que multiplica por 1,5. 1 multiplica por 1,8, já sabem. 1 é elemento neutro da multiplicação, dá 1,8. X multiplica por 1,5 é igual a 1,5x. Isolando o x, já conhecem essa prática muito bem. Temos ali x 1,8 que divide por 1,5. Temos o comprimento x igual a 1,2 centímetros. Ou metro. Mas neste caso nós utilizamos sempre a unidade como centímetros. Tá bem? Coloca sempre a unidade centímetros. Muito bem, vamos prosseguir para o exercício 1, a linha C. Vamos ver o que diz exercício 1, a linha C. Temos agora três retas transversais, três retas paralelas, RS e T, como diz o problema. Agora as nossas retas transversais, não fiquem espantados. Professor, agora o senhor colocou duas retas concorrentes. Lembre-se que as retas sempre, se prolongarmos, vai ficar concorrente. Agora, a ideia é, como é que vocês vão fazer isso? É sempre no mesmo alinhamento. 6 está para x, assim como 20 está para 10. Não é para fazer 6 para 10 e 20 para x. Muita atenção, tem que prestar muito bem atenção nesse exercício, porque às vezes perdemos no decorrer do exercício. 6 está para x, assim como 20 está para 10. De seguida vamos ver a vossa resposta. Vamos conferir a vossa resposta. 6 está para x, assim como 20 está para 10. 6 multiplica por 10 é igual a x que multiplica por 20. 6 vezes 10 dá igual a 60 e 20 multiplica por x dá 20x. Isolamos o valor de x, então temos que x é igual a 60 a dividir por 20. Encontramos o resultado x igual a 3. Muito bem, gostei da vossa participação. A turma está brilhante. Agora vamos avançar com exercícios para casa. Vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem devagar. Vamos ver. Calcula o valor de x e y, sabendo que A é paralela a B, B é paralela a C, C é paralela a D. Vamos ver a figura. Nós temos essa figura. Temos aqui agora 4 retas paralelas e 2 retas transversais. Vocês vão determinar o comprimento de x e determinar o comprimento de y. Uma dica só. Vocês vão determinar o comprimento x, só depois vocês vão determinar o comprimento y. Primeiro estruturem dessa forma. 10 está para x, assim como 7 está para 14. Determinam o valor de x. Depois peguem esse resultado, substituem aqui no lugar de x para poderem fazer. O resultado está para 8
assim como 14 está para o y. Porque se foram determinar as duas quantidades x e y ao mesmo tempo, vocês vão ver que vai faltar um valor. Então determina o x, depois substitui no lugar para poderem resolver o y. Muito bem, agora vamos para o exercício número 2 de TPC. Diz o seguinte: o segmento AC mede 22,5 centímetros. Sabendo que R é paralela a S, é paralela a T, ou seja, R é paralela a S é paralela a T, calcula X e Y. Da mesma forma, vamos conhecer a figura. Nós temos essa figura, ok? Do ponto A até o ponto B mede X, do ponto B até o ponto C mede Y, que demos ali o nome de XY, e do ponto D até o ponto E mede 5 centímetros, do ponto E até o ponto F mede 4 centímetros. Já sabem como estruturar, da mesma forma que eu expliquei o primeiro exercício, vocês vão fazer também no exercício 2, ok? Espero que tenham entendido esse exercício. Meninas e meninos, vamos recordar o que nós vimos hoje nessa aula. Hoje nós falamos sobre Teorema de Tales, o famoso Tales. Qual era o enunciado do problema ou do teorema? Nós vimos que Tales conseguiu determinar lados ou comprimento dos segmentos através de quê? Retas paralelas cortadas por duas retas transversais. Meninas e meninos do 8º ano, chegamos ao final da nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero estar convosco na próxima aula. Até lá, estudem e fiquem bem.